eu chamo José Sales e, enquanto vice-reitor para a área da formação, ensino e organização académica da Universidade Aberta, quero, em meu nome pessoal e em nome da reitora da Universidade Aberta, dar-vos as boas-vindas a esta sala, cumprimentá-los, quer aqueles que se encontram aqui presencialmente no Salão Nobre da Universidade Aberta, bem como àqueles que nos acompanham à distância através da plataforma Zoom. Quero aproveitar esta oportunidade para vos deixar algumas palavras que creio que têm justificação e enquadramento no momento em que vamos inaugurar na Universidade Aberta um novo ciclo de palestras, intituladas genericamente Palestras Europeias. Neste sentido, a primeira palavra, creio que não poderia deixar de ser, é, em primeiro lugar, e com justeza, para congratular a coordenação da licenciatura em Estudos Europeus, neste caso os meus colegas Stefan Dix, a Margarida Martins e o Tiago Carrilho Mendes, que estão associados a esta organização, juntamente com o mestrado em Estudos sobre a Europa e o Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta. E com este primeiro passo, que é sempre o passo mais difícil de uma caminhada, porque exige a mobilização efetiva para a finalidade que nos propomos, com este passo dão uma ativa expressão àquilo que tem sido pensado ao longo destes meses e que agora vem efetivamente à execução, que é valorizar a própria licenciatura em Estudos Europeus. Receberam um primeiro input por parte da CAI, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, fizeram aquilo que eu creio que os universitários devem fazer perante os conselhos que recebem da agência, que é repensar, refletir sobre as próprias propostas formativas e ir ao encontro de algumas sugestões que são naturalmente enriquecedoras, sobretudo para os estudantes das próprias formações. Segundo sei, este ciclo que hoje se inicia de palestras europeias está pensado para 3, 4 sessões anuais, em que o grande objetivo é convidar individualidades que, pelo seu trabalho em várias áreas, na política, na arte, na literatura, na economia, estão justamente a trabalhar intensamente sobre temáticas europeias. As palestras europeias são, no fundo, gizadas como um serviço extracurricular para os estudantes da licenciatura, mas também, elas também são palestras abertas, na medida em que o público, em geral, pode também a elas associar-se, assistir e perceber como esta temática da Europa nos merece reflexão, debate, conhecimento em vários dos aspectos que constituem os assuntos europeus entendidos em sentido lato e que nos convocam a todos, enquanto cidadãos portugueses, enquanto cidadãos europeus, para o seu conhecimento e a sua reflexão. Estas sessões têm ainda uma virtualidade que na Universidade Aberta eu gostava de sublinhar. Elas serão gravadas, o que significa que ficarão posteriormente disponíveis como verdadeiro recurso educativo que pode ser usado, eu diria, ao longo dos anos, semestre após semestre, para cada leva, cada contingente de novos estudantes que vão aderir a esta mesma licenciatura. Portanto, estamos também a deixar lastro para uso, e permitam-me, e abuso dos nossos estudantes, dos utilizadores deste mesmo conhecimento e destas reflexões. E, portanto, um apreço efetivo por parte da reitoria para este vosso trabalho, felicitá-los vivamente, porque a função e a importância deste ciclo de palestras europeias pode efetivamente constituir um momento único
dentro da própria Universidade Aberta em torno destas temáticas. A segunda palavra também me parece uma palavra justa e incontornável. Também creio que não havia melhor forma de iniciarem este ciclo. Quer dizer, quando convidam o professor Dr. Carlos Gaspar, um reconhecido estudioso destas matérias, assessor do Instituto de Defesa Nacional, professor catedrático convidado da Universidade Autónoma, assessor do Conselho de Administração da Fundação do Oriente, autor de várias publicações sobre as relações internacionais europeias, para nos vir numa conferência, falar do seu último livro, de 2022, publicado pelo Instituto de Defesa Nacional, intitulado O Fim da Europa. Eu acho que foram muito felizes no facto de terem conseguido congregar esta individualidade reconhecida entre nós. E eu diria também que o comentário crítico a cargo do professor Dr. Bruno Cardoso Reis, professor do ISCTE, assessor convidado do Instituto da Defesa Nacional e figura habitual também na televisão, na rádio, justamente sobre questões atuais relacionadas com a defesa da Europa, dão realmente o melhor pontapé de saída para uma iniciativa com estas características e as finalidades que procuram. Penso, pois, que a entrega da primeira palestra europeia e do respectivo comentário a estes dois reputados estudiosos e especialistas portugueses na área das relações internacionais é um motivo de grande orgulho para a Universidade Aberta e eu quero, naturalmente, em meu nome pessoal e em nome da Reitoria, agradecer-vos a vossa disponibilidade para o efeito. Eu, infelizmente, não conseguirei ficar até ao final da sessão, porque tenho um outro tipo de compromisso que tenho realmente a que tenho que corresponder, mas tenho a certeza que este momento reflexivo, formativo, que vamos desenvolver na modalidade híbrida atual, que é, por um lado, o presencial, por outro lado, o à distância, será um momento muito importante também para a licenciatura e, sobretudo, para aqueles para quem o nosso esforço de trabalho se dirige prioritariamente, que são os nossos estudantes. E por isso eu saúdo também aqueles que, estando à distância, se juntaram a nós justamente para poderem desfrutar deste momento de trabalho e de reflexão. Muito obrigado a todos e passo a palavra ao Sr. Professor Stefan Diggs para fazer a apresentação de outros aspectos desta iniciativa. Ok, o meu nome é Stefan Diggs e atualmente sou coordenador da licenciatura dos Estudos Europeus e em nome dos meus dois queridos colegas da coordenação, a professora Margarida Martins e o professor Tiago Carrilho Mendes, também queria agradecer as palavras simpáticas aqui da introdução do senhor vice-reitor, professor José Salles, e também queria agradecer, claro, a presença dos dois palestrantes, do professor Carlos Gaspar e do professor Bruno Cardoso Reis. E agora, naquelas palavras de introdução do professor José Salles, já eram indicadas as coisas mais importantes e por isso quero agora aproveitar 2 minutos ou 2 frases muito curtas e dirigir-me principalmente aos estudantes de estudos europeus e também do mestrado de estudos europeus. Esta é uma palestra ou um ciclo de palestras europeias que organizamos junto com a coordenação dos estudos europeus, com o mestrado dos estudos europeus e junto com o Centro dos Estudos Globais. E o objetivo principal desta palestra é também, vamos dizer, mostrar aos estudantes o lado prático dos estudos europeus. Os estudantes normalmente são confrontados com vários textos e têm de estudar em casa, e agora queremos também aproveitar uma forma de também, vamos dizer, mostrar um pouco o lado prático. E, aliás, os textos também
Pronto, os meus estudantes, principalmente na unidade curricular de Estudos Europeus 1, têm vários textos aqui da Carlos Caspar, também a leitura obrigatória, e agora estamos duplamente honrados que está hoje conosco. E, pronto, agora o objetivo principal é, de facto, mostrar como funcionam os estudos europeus na sua forma prática, além de, vamos dizer, dos estudos de teoria, como estão na prática, como estão utilizados os estudos europeus na prática. Podem ser na economia, na política, nas relações internacionais, na arte, na literatura. Pronto, a Europa está em todos os lugares e estamos vivendo a Europa e também eu estou muito contente com o grande número que temos. Aliás, nós temos um grande número de estudos europeus, muitas pessoas interessadas, e este aqui para um serviço extra curricular também, para agradecer aquele entusiasmo que os estudantes mostram e também para, vamos dizer, dar um caminho, vamos dizer, também para um futuro profissional, para conhecer também quais são as áreas que podem ser interessantes para futuramente para os estudantes. Bom, agora eu vou passar a palavra ao professor Carlos Caspar, e eu tive agora, aproveitei os últimos dias de ler este livro, eu gostei muito e tenho já a indicar que o título é fabuloso, porque realmente nós não falamos, obviamente, do fim de Europa, mas é uma coisa que, pronto, a leitura dá-nos muito para pensar o que significa o fim da Europa. Deste Oswald Spengler é um compatriota alemão, mas pronto, não é uma pessoa, talvez não é a pessoa mais simpática, mas também falava da decadência do Ocidente e também falava já do declínio da Europa no início do século. E pronto, até um sociólogo francês, o Raymond Aron, que também falava de decadência, mas de uma forma completamente diferente de Oswald Spengler. E neste livro eu tive uma sensação muito, vamos dizer, muito particular. Lembrei-me sempre da minha leitura de Stefan Zweig, O Mundo de Ontem, e acho que nós estamos a reviver mais ou menos o mundo de ontem, ou aquela Europa que foi descrito por Stefan Zweig antes da Primeira Guerra Mundial, aquela Europa onde era uma possibilidade de viajar livre sem mostrar os passaportes nas fronteiras. E ele mostra é um livro relativamente pessimista, é um livro fabuloso, mas um pouco pessimista, porque ele mostra-nos uma grande riqueza que foi perdida com a Primeira Guerra Mundial. E nós estamos numa situação porque estamos num certo perigo de perder também aquelas coisas que nós conseguimos na Europa nos anos 80, 90. O perigo é muito grande de perder isso. Mas também sempre pronto, o que significa decadência. O Raymond Aron, para mostrar o que é decadência na Europa, esta pode ser uma coisa positiva para desenvolver, para que pode criar uma dinâmica, ou estamos numa decadência mesmo quase num filme, um filme verdadeiro. E aqui agradecia que o professor Carlos Caspar já pode dar-nos algumas palavras. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Reitor, o professor Stefan Dix, meu caro Bruno Reis, muito obrigado. Muito obrigado pelo vosso convite, muito obrigado, Bruno, por ter aceito fazer esta apresentação comigo, senhores professores, caros amigos. 3 notas sobre
o fim da Europa. O fim da Europa é um debate típico da Europa do século XX e que extravasa um pouco até ao nosso tempo. O período que eu considero definir o período contemporâneo da história europeia começa com a Grande Guerra de 14-18, que marca uma ruptura entre a velha Europa e a Europa do nosso tempo. A Grande Guerra foi uma guerra dramática, a primeira guerra industrial, a primeira guerra total na Europa, é a origem das revoluções totalitárias, desde logo da Revolução Bolchevique, da Revolução Comunista, que toma o poder sobre os restos do Império Czarista desde outubro de 1917, em plena Grande Guerra. É a origem também da Revolução Nacional Socialista, que vai apoderar-se da Alemanha a partir de 1933. É, na minha opinião, um momento que marca uma ruptura. E essa ruptura é reconhecida pelo debate sobre o fim da Europa. O debate sobre o fim da Europa não existe antes da Grande Guerra, não existe durante o século XIX, mas marca todo o período a seguir à Grande Guerra. É em 1918 que Oswald Spengler publica a sua decadência do Ocidente, o fim da civilização ocidental, dá o primeiro passo num grande debate que vai durar várias décadas, designadamente porque quem lhe vai responder é o Arnold Toynbee, o grande historiador britânico, que faz uma história das civilizações que demora décadas a publicar. Spengler anuncia o fim da Europa como definitivo. A decadência não tem retrocesso. Toynbee diz que sim, que as civilizações acabam, as civilizações têm o fim, mas não é inevitável que a civilização europeia e ocidental termine. O cardeal Ratzinger voltou a esse debate no tempo do Papa João Paulo II para dizer que ainda estava em aberto saber quem tinha razão, o Spengler ou o Toynbee. O destino da Europa não está escrito, mas esse tema do fim da Europa marca uma linha de continuidade importante. Spengler e Toynbee, naturalmente, mas também nos anos 20, o conde Coudenhove-Kalergi pensa que a Europa acabou, e é por pensar no fim da Europa que ele lança o movimento pan-europeu para reconstruir a Europa. A Europa continental, de Portugal à Polónia, entenda-se bem, a Rússia, há males que vêm por bem, está separada definitivamente da Europa. A Grã-Bretanha é um império, não é um império europeu, é um império global. Os europeus têm que se unir. A chave da reconstrução da Europa depois do seu fim é uma aliança entre a França e a Alemanha. Tem essa intuição. Na mesma altura, Paul Valéry, o filósofo francês, faz uma série de conferências conhecidas e que ficaram registadas, em que anuncia, num registro hegeliano, que a Europa chegou ao fim. A Europa chegou ao fim não só por causa da Grande Guerra, mas porque conseguiu civilizar o resto do mundo e dar às outras nações, às outras civilizações, os instrumentos que lhes vão permitir ultrapassar a Europa. O sucesso da Europa é o fim da Europa, e a Europa, onde tudo começou 500 anos antes, é o tema de Arnold Toynbee sobre a era gâmica, que define o período da civilização europeia. Essa Europa chegou ao fim, depois de dominar o mundo, vai voltar a ser, na fórmula dele, um pequeno cabo da Ásia.
há bastantes pessoas que pensam que é exatamente isso hoje em dia, e a fórmula do Paul Valéry é repetida frequentemente nos debates contemporâneos, com a ressurgência da Ásia, a ascensão da China e da Índia. O tema do fim da Europa é inevitável, o fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial a Segunda Guerra total consegue ser ainda mais violenta do que a Primeira Guerra Mundial, marca o fim do movimento totalitário alemão, mas marca também a transformação da Revolução Bolchevique num grande império, o Império Soviético, que completa a divisão da Europa. É a primeira vez que a Europa na sua história, é dividida entre duas potências externas, entre os Estados Unidos, que são uma potência ocidental, mas não são uma potência europeia, e a Rússia, pela sua história, uma potência europeia, mas não é certamente uma potência ocidental. Essa divisão faz-se sobre uma Europa em ruínas, destruída pela Segunda Guerra Mundial, destruída pelo Império nazi. Há uma fórmula que se usava no debate alemão em 1945, que dizia que o fim da Segunda Guerra Mundial era a hora zero, a Stunde Null da história europeia, mais um fim da Europa, e era preciso ser verdadeiramente um crente para imaginar que a Europa se podia reconstruir depois da devastação, não apenas material, mas sobretudo moral. A Revolução Nazi, o Império Nazi é o fim moral da Europa, e se pode recuperar da destruição material, da destruição moral, é certamente mais difícil recuperar. É sob o signo do fim da Europa que ela se reconstrói, sobretudo na Europa Ocidental, com uma intervenção surpreendente dos Estados Unidos, que investem a fundo na reconstituição das democracias europeias e num projeto de unificação da Europa Ocidental, no contexto da Guerra Fria. É sob esse signo do pessimismo que o período de crescimento mais continuado e mais extraordinário da Europa, os 30 anos miraculosos de que falava Jean Fourastier, a Europa reconstrói sempre sob o signo da crise e do pessimismo, e quando está reconstruída, recomeça o debate sobre o fim da Europa. O Stefan falou do Raymond Aron. Antes do Raymond Aron, há um historiador americano, Walter Laqueur, que tinha celebrado a renascença da Europa e que 10 anos depois vai, a seguir às crises energéticas de 73 e 79, escrever um livro sobre a Europa que é um continente à deriva, a continent astray, antes do Raymond Aron ser o autor do livro sobre a decadência europeia. Ele explica que o título não é dele. Os títulos, por vezes, são impostos pelos editores, e por vezes com boa razão. Há livros cujo título original, cujo título de autor é absolutamente inadequado, adequado do ponto de vista conceptual e desadequado do ponto de vista da sua projeção para o público. O Edward Carr, em 1939, escreveu um livro a qual queria chamar realismo ou idealismo, e o Harold Macmillan, o editor dele, deitou o título para o lixo e chamou-lhe The 20 Years Crisis, 1919-1939, e o livro foi publicado na véspera da invasão alemã da Polónia. Um sucesso absoluto, pelas piores razões, mas um sucesso absoluto. O Raymond Aron não queria chamar ao livro a decadência europeia, mas o seu editor insistiu, que era o que levou a que o Aron escrevesse um capítulo importante do ponto de vista teórico, em que faz uma distinção que é operativa no caso
dos estudos sobre o fim da Europa, fez uma distinção entre decadência e declínio. Decadência para o Raymond Aron é uma coisa terminal, definitiva e irreversível. É quando uma civilização, quando uma nação perde a vontade de viver, perde a sua virtude no sentido maquiavélico. Declínio, pelo contrário, é aquilo que se passa normalmente na história. Há períodos de ascensão e períodos de declínio. Os períodos de declínio são reversíveis. E, na opinião dele, a Europa estava em 1980, quando ele escreve a decadência da Europa, num período de declínio e não de decadência. Ele próprio era muito pessimista, eu conheci-o pouco antes dele morrer, e antes dele morrer escreveu ao contrário um artigo em que, a seguir à invasão do Afeganistão, ele achava que a União Soviética tinha ganho a Guerra Fria. Escreveu um artigo que se chamava o ano 1 da hegemonia soviética, e não antecipou nem viveu o fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria, como todos sabem, fez-se mesmo por antecipação sob o signo da renascença da Europa e do Ocidente. Fukuyama escreveu em 1989 o célebre artigo e depois um livro sobre o fim da história. Na primeira versão tinha um ponto de interrogação, na segunda já não tinha um ponto de interrogação, e é sobre esse signo que a Guerra Fria termina com a reunificação da Alemanha e a reunificação também da Europa, com o fim do Pacto de Varsóvia e depois com o fim da própria União Soviética. De certa maneira, o ciclo que tinha começado na Primeira Guerra Mundial estava fechado. O fim da Guerra Fria era, desde logo, o fim do século XX europeu, um século XX curto, entre 1914 e 1991, era o fim das guerras totais e das revoluções totalitárias. A Revolução Nazi tinha ficado pelo caminho na Segunda Guerra Mundial, a Revolução Comunista terminava com o fim da União Soviética, com Gorbachev, e o fim da União Soviética, que deixa de existir em dezembro de 1991. Havia um cético, apesar de tudo. O Tony Chat escreveu um livro sobre a Europa logo em 1994, que se chamava Uma Grande Ilusão. O editor pôs-lhe um ponto de interrogação para não ser um escândalo absoluto, mas o tom era obviamente pessimista, e embora o próprio Tony Chat tenha depois recuperado, sobretudo com o sucesso dos processos de democratização na Europa Central e Oriental, o debate sobre o fim da Europa inevitavelmente regressou. Regressou a seguir à crise do euro, que teve um impacto mais fundo, sobretudo entre os europeístas, do que retrospectivamente mereceria. O primeiro a ceder foi, salvo erro, o Edgar Morin, que escreveu sobre o declínio da Europa, decomposição ou metamorfose, logo em 2014. O Jan Zielonka, outro europeísta, anunciou também que a Europa estava condenada, mas puseram no ponto de interrogação: is the European Union doomed? O John Gillingham, mais assertivo, escreveu um obituário da União Europeia em 2016, e o François Heisbourg escreveu sobre o fim do sonho europeu. Entre 2013, 2014, 2016, o fim da Europa estava anunciado. Na altura do fim da
em que o fim da Europa estava a ser anunciado, eu resisti à tentação de escrever sobre o fim da Europa e publiquei a balança da Europa. Mas quando o tema passou de moda, não resisti à tentação e escrevi sobre o fim da Europa. É verdade que o fim da Europa é o último capítulo da balança da Europa. Ao contrário, o último capítulo deste ensaio sobre o fim da Europa é o regresso da Europa. O tema geral deste ensaio é como a Europa termina, efetivamente, como ela chega ao fim e como se reinventa sucessivamente. E é essa um pouco a história da Europa nos últimos 100 anos, ou se quiserem, desde a Grande Guerra até ao nosso tempo. Nesse período, eu quis separar três Europas. Uma tem um nome óbvio, é a Europa de Versailles. Versailles é os acordos de paz no fim da Grande Guerra, são ao mesmo tempo o momento em que é possível resolver a questão dos equilíbrios europeus e de reinventar um modelo de ordenamento europeu com a Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações é, bem entendido, uma instituição com vocação universal, mas ela é, sobretudo, uma instituição europeia, é uma instituição. Os Estados Unidos, desde logo, não participam na Sociedade das Nações. O Japão é a única potência não europeia que está na Comissão Executiva da Sociedade das Nações, mas sai em 1933, a França e a Grã-Bretanha, e depois a Alemanha, e a seguir, nos anos 30, ainda a União Soviética, são os personagens principais que dirigem, que dominam a Sociedade das Nações neste interregno europeu, que termina, desde logo, porque a Sociedade das Nações é inseparável, ela própria, do Tratado de Paz com a Alemanha, que é um tratado excessivamente injusto e insustentável. Os estatutos da Sociedade das Nações fazem parte fisicamente do Tratado de Versailles, do tratado que é imposto à Alemanha. Estão no mesmo documento e, de certa maneira, mesmo formalmente, são inseparáveis do destino dos acordos de paz com a Alemanha, e os acordos de paz com a Alemanha estão decididos desde o momento em que esse tratado é imposto na Alemanha. Não há nenhuma força política moderada ou extremista que aceite os termos do tratado de Versailles, e de certa maneira é apenas uma questão de tempo até os partidos extremistas tomarem conta do ressentimento das elites alemãs para poderem pôr em causa a ordem de paz de Versailles e iniciarem a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Europa é a Europa de Yalta, a Europa de Yalta, no sentido também em que na Conferência de Yalta era possível definir um arranjo de paz sustentável e garantido ao mesmo tempo pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha e pela União Soviética. Os jogos ainda não estão feitos nem em Yalta, ainda há a possibilidade de manter a unidade europeia, de reconstituir os Estados europeus no quadro de uma ordem europeia. Mas quem finalmente vai determinar os equilíbrios na Europa de Yalta é o resultado dos combates que dividem a Alemanha e a Europa num eixo norte-sul, a célebre cortina de ferro de que Winston Churchill anuncia logo a seguir a deixar de ser primeiro-ministro, ainda em julho de 45, e essa divisão da Europa tornou-se sinónimo
para o bem e para o mal, da Europa e ela tem uma Europa dividida, são duas Europas com dois modelos de ordenamento opostos. O modelo de ordenamento na Europa Ocidental é um modelo inédito, que começa com o Plano Marshall e a criação das instituições do Plano Marshall, que de certa maneira são completadas, sobretudo por iniciativa da Grã-Bretanha com o Tratado de Washington e a criação da Aliança Atlântica, e depois, sobretudo por iniciativa da França e da República Federal da Alemanha, as comunidades europeias, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e a restauração do Estado alemão com a criação da República Federal da Alemanha, criam um novo modelo de ordenamento na Europa Ocidental, e que excede, de certa maneira, a Europa Ocidental, se nós entendermos a reconstrução, a ordem europeia, como parte de uma comunidade ocidental, que o Karl Deutsch chamou uma comunidade de segurança pluralista do Atlântico Norte, uma espécie de prefiguração no meio da Guerra Fria, de uma competição aberta e total entre duas grandes potências nucleares, uma prefiguração da ordem kantiana. É nesses termos que o Karl Deutsch define a comunidade de segurança pluralista desde o final dos anos 50, um espaço onde os Estados não só não fazem a guerra entre si para resolver as suas diferenças de interesses, mas nem sequer recorrem à ameaça do uso de força para resolver as suas divergências. É a definição que Kant faz do espaço republicano, onde se pode instalar a paz perpétua, ou a paz democrática, como ela é mais conhecida hoje em dia. Ele disse mais do que isso, ele disse que nesta comunidade de segurança se tinha criado entre aqueles Estados que tinham feito a guerra entre si ao longo dos séculos, que tinha criado uma espécie de intimidade estratégica. São dois termos contraditórios, intimidade e estratégia são duas coisas que não são obviamente ligadas, mas que referia qualquer coisa de novo e diferente que se estava a criar na comunidade transatlântica e na Europa das comunidades europeias. O Raymond Aron, para voltar ao célebre filósofo francês, dizia que havia uma aliança permanente entre as democracias. É uma forma mais clássica do que a intimidade estratégica, mas ia no mesmo sentido de dizer que aqueles Estados, aqueles aliados, mesmo quando divergiam, mesmo quando tinham posições muito diferentes sobre questões concretas e precisas, nunca iam estar em lados opostos num conflito. E, efetivamente, desde 1945 até 2023, é isso que se passa na comunidade ocidental e na Europa. A terceira Europa foi muito criticada por ter chamado a Europa de Berlim, mas ela é sobretudo a Europa do Muro de Berlim, porque é o Muro de Berlim, não uma conferência de paz, não um tratado entre Estados, entre grandes potências, mas o Muro de Berlim, um movimento de baixo para cima, uma revolução europeia que marca o advento de uma terceira Europa. A Europa de Berlim, a Europa do Muro de Berlim é o momento em que a Europa se reunifica e reunifica sob o signo da liberdade. Nunca ninguém conseguiu explicar muito bem o que é que se tinha passado. Há um conceito na história alemã que fala de um Zeitgeist, um espírito do tempo. E, de certa maneira, o espírito do tempo que prevaleceu naquela altura era o espírito da liberdade, e esse espírito da liberdade prevaleceu na reunificação da Europa. De certa maneira, Portugal e a Revolução Portuguesa, onde
tudo ia correr mal com toda a probabilidade, foi uma primeira manifestação desse espírito do tempo dominado pelo espírito da liberdade, que impediu que as coisas corressem mal na transição democrática portuguesa, e que impediu também que a Revolução Europeia se transformasse no princípio de uma terceira guerra mundial. Todas as guerras mundiais começam na Europa, e ao contrário, marcasse o princípio do alargamento deste arquipélago kantiano, desde Lisboa até aos Bálticos, até Vilnius, num quadro de continuidade fundamental das instituições que tinham sido construídas na Europa Ocidental, a Aliança Atlântica por um lado, a União Europeia por outro lado. É essa ordem, e termino aqui, que está a ser posta violentamente em causa pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Ou, se prefere, para ser mais preciso, pela segunda invasão da Ucrânia pela Rússia, que se iniciou em 24 de fevereiro de 2022, há quase um ano. Esse é o tema do último capítulo. É um capítulo arriscado porque foi escrito enquanto a guerra estava a começar. As previsões iniciais da guerra eram muito pessimistas. Aparentemente, o chanceler alemão esperava que a Ucrânia caísse em 4 semanas. O Pentágono era mais moderado e esperava que a Ucrânia caísse em 6 semanas. Aparentemente não havia ninguém que esperasse que a Ucrânia não caísse perante a ameaça da invasão da Rússia, mas ela não só não caiu, como, além de a Ucrânia resistir, os europeus decidiram estar do lado da Ucrânia e mobilizar-se ao lado da Ucrânia. Se alguém tivesse dito isso no dia 21 de fevereiro, 22 de fevereiro ou 23 de fevereiro de 2022, provavelmente seria recebido com um grande ceticismo. Mas houve essa viragem, uma viragem muito forte que eu procurei exprimir com o título do último capítulo, que se chama O Regresso da Europa. É uma maneira correta de acabar um livro, um ensaio sobre o fim da Europa, falar do regresso da Europa. O livro foi entregue em abril de 2022 e, portanto, corri alguns riscos nessa previsão, mas o espírito europeu, o espírito da liberdade prevaleceu. Não só prevaleceu na Europa, como se alargou até à Ucrânia, que foi recebida nos meses seguintes como um candidato à União Europeia, foi reconhecida como parte integrante da Europa, o que é em si mesmo uma coisa admirável e trágica no sentido em que confirma a ruptura, e é uma ruptura que caracteriza todo este período, entre a Europa e a Rússia, resultado da Grande Guerra de 14 a 18. Essa ruptura, em outubro de 1917, domina a história europeia de uma forma trágica durante todo o século XX. No fim da Guerra Fria, com Gorbachev e depois com o fim da União Soviética, há uma possibilidade, há uma oportunidade para reintegrar a Rússia no espaço europeu, no espaço político europeu. Essa oportunidade deixou de existir, desapareceu durante muito tempo com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Muito obrigado. Eu só queria dar uma pequena nota do rodapé. Aquela oportunidade de integrar a Rússia no espaço europeu, de facto é uma
uma questão muito complexa, porque li agora recentemente também num outro livro sobre a Europa de Orlando Figes, os europeus, sobre aquela, aquela fascinação de Ivan Turgenev com a ópera europeia, e agora ele mostra de facto a Rússia cultural que de facto faz parte da Europa, e esperamos que vamos regressar para este ponto, regresso da Europa que com a Rússia. Bem, boa noite a todos. Queria começar por saudar o vice-reitor, o professor José Salles, agradecer o convite que me foi feito pela Universidade Aberta. É sempre um prazer estar aqui, em pessoa e também virtualmente, com esta possibilidade que nos é aberta por este formato híbrido. Agradecer ao Stefan Dix e aos demais colegas da Licenciatura de Estudos Europeus e também do Centro de Estudos Globais. Acho que é de facto uma ótima iniciativa, acho que não há melhor momento realmente para discutir a Europa. Há muitos temas interessantes e difíceis e polémicos eventualmente, e acho que é evidente também que não podia haver melhor livro do que mais esta obra do professor Carlos Gaspar, do meu querido amigo Carlos Gaspar, O Fim da Europa, que, enfim, não desilude, ou seja, corresponde sempre a esta agenda de não obras descritivas, que obviamente também têm o seu interesse, não é? Mais uma obra sobre a história da integração europeia, mas de facto reais ensaios problematizantes que ligam a história com as relações internacionais, com a própria filosofia política, de uma forma muito interessante. Eu vou só fazer umas quantas notas dispersas, um pouco também a partir dos temas que foram aqui sendo destacados, mas haveria muito mais, obviamente, a discutir, e depois, enfim, também com a ideia que podem ser temas interessantes para o debate. Um primeiro tema interessante realmente é esta questão do que podemos chamar o decadentismo, não é? Portanto, que é uma tendência realmente muito europeia e, se quisermos, muito ocidental, digamos, nesta outra Europa, a Europa das Américas, não é? Nomeadamente a América do Norte, dos Estados Unidos, é também um tema recorrente. Portanto, esse é um dos aspectos aqui que é explorado de forma muito interessante, e de facto eu acho que é talvez um dos segredos ou uma das razões pelas quais a Europa de facto não tem entrado em real decadência ou colapso. Ou seja, no fundo, esta preocupação com a decadência, no fundo, esta ideia de que a Europa é um pouco um continente ansioso, não é? E sempre muito preocupado com o seu futuro, é talvez uma das razões que explica o seu dinamismo, não é? Que explica alguma capacidade de renovação e de inovação e de resiliência. Ao mesmo tempo, provavelmente também explica porque é que é o continente do Freud, não é? Mas de facto é um tema muito interessante, mas eu acho que de facto há momentos em que essa questão é praticamente incontornável, mas eu acho que este tipo de abordagem que é feita pelo Carlos Gaspar, que no fundo de facto pode ser que há o fim de várias ordens europeias no último século, não é? Mas que isso não corresponde ao fim da Europa, não corresponde ao fim da Europa como um protagonista interessante, importante, dinâmico. É realmente uma tese interessante e que vale a pena explorar e que para mim faz bastante sentido. Eu por um acaso fui convidado a semana passada para participar num podcast em que o tema era exatamente a Europa do pós-Segunda Guerra Mundial, e realmente aí, de facto, esta ideia da hora zero, não é? Do fim da Europa, realmente é incontornável, é um debate absolutamente esmagador e dominante e que tem a ver com a própria realidade europeia física, não é? Quer dizer, eu convido-vos a ver as imagens das cidades europeias no fim da Segunda Guerra Mundial, não é? Eu, por acaso, agora estive em dezembro em Berlim, onde ainda há muitas marcas disso. A reconstrução ainda continua em certo sentido, até porque muita coisa ficou por reconstruir por causa da Guerra Fria, mas de facto as grandes cidades europeias, praticamente todas, com exceções como por exemplo Lisboa, realmente desse ponto de vista Portugal é bastante periférico, felizmente diríamos nesse caso, bastante periférico à história europeia, mas realmente era evidente que a questão se tinha de colocar será que a Europa poderia ser reconstruída? Realmente não era simplesmente uma questão de vã filosofia, era uma questão muito real, muito prática, e em que termos iria ser reconstruída, e de facto foi essencialmente reconstruída neste modelo de partição, não é? Portanto, esta ordem europeia da Europa da Guerra Fria, da Europa de Alta, realmente é uma Europa que é caracterizada pela divisão, naquela expressão genial do Churchill, não é? Que era genial para encontrar expressões,
a cortina de ferro, não é? Portanto, a Europa está dividida por uma cortina de ferro desde Stettin no Mar Báltico até Trieste no Adriático. E obviamente nestas sucessivas ordens europeias, realmente a Alemanha é aqui, digamos, uma potência incontornável, em particular desde a sua unificação, que foi de facto uma enorme revolução diplomática em 1871, mas realmente no fundo é a bênção e a maldição geopolítica da Alemanha. Ela está geograficamente no centro da Europa, é claramente o maior agregado de territórios, de população, de riqueza, e de facto isso cria enorme potencial, mas também cria muitos riscos e muitos receios, não é? De facto, na Guerra Fria, a própria capital alemã, digamos, é o máximo símbolo dessa Europa partida, não é? Literalmente, Berlim está também ele próprio dividido e, obviamente, vai ser depois o grande símbolo da Europa reunificada, desta nova Europa do pós-Guerra Fria, em que a grande questão realmente é saber até onde é que vai essa reunificação da Europa, não é? Ok, desde logo coloca-se isso em relação à Alemanha, não é? Portanto, como sabemos, vai continuar a haver duas Alemanhas ou só uma, aquela ideia do Mitterrand e companhia, que gosta tanto da Alemanha que prefere que haja duas, não é? Inicialmente. Mas depois o que é que vai acontecer ao resto da Europa Central e de Leste e sobretudo, esta questão que está por resolver, e que é uma questão séria, em que eu de forma alguma subestimo as responsabilidades das elites russas, das elites nacionalistas russas e em particular nos últimos 22 anos do Sr. Putin, mas no fundo qual é o papel da Rússia nessa Europa reunificada? Não é? Será que a reunificação vai incluir a Rússia e de que maneira? Não é? Eu acho que não é verdade que, e surgiu muito nestes debates sobre a invasão da Ucrânia, não é verdade que as potências ocidentais, sobretudo as potências europeias, tenham ignorado, desprezado a Rússia, que não tenham procurado de facto melhorar as relações com a Rússia, de alguma forma reconhecer um certo estatuto especial à Rússia. Veja-se, por exemplo, a criação de uma estrutura só para a Rússia, por exemplo, nas relações com a NATO. Agora, o grande problema de base, e que nunca deixou de se agravar, pelo contrário, é que de facto há este problema de base da dimensão da Rússia, não é? Portanto, que torna problemático a sua integração como membro de pleno direito, por exemplo, da União Europeia, mas há sobretudo o problema da confiança, ou se quisermos da desconfiança, não é? De um enorme choque, digamos, de culturas políticas, de culturas estratégicas entre as elites russas e as elites europeias, sobretudo pós-Guerra Fria, não é? Lá está, antes de 1914, sim, quer dizer, a história da Rússia entre o século XVIII e basicamente o início do século XX é realmente uma história de uma aproximação deliberada das elites russas à Europa, embora com tensões e com problemas. A partir enfim, da Primeira Guerra Mundial, a relação torna-se muito mais complicada. Só para, enfim, para sistematizar um bocadinho mais, o que é que eu tinha aqui adicionalmente para dizer? Em relação à questão do decadentismo ainda, só esta nota que é ele tem virtualidades, mas tem aqui um problema, que é muitas vezes, de facto, associar automaticamente declínio relativo com decadência no sentido de colapso. Ora, isso são duas coisas completamente diferentes, como foi aqui destacado. É verdade que a Europa, e ainda mais os Estados Unidos, por exemplo, estão em declínio relativo basicamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O declínio ainda é mais impressionante no caso dos Estados Unidos, por uma simples razão. Os Estados Unidos, em 1945, sozinhos representam metade da economia mundial. Ora, isso desde logo é insustentável, não é? Até para o próprio crescimento económico dos Estados Unidos, eles precisam ter mercados noutros sítios. Obviamente isso tem a ver com o facto dos Estados Unidos serem a única grande potência industrial que não é diretamente afetada, atacada durante o período da Segunda Guerra Mundial. Mas, portanto, uma coisa é haver um declínio relativo, que inclusive tem a ver com o crescimento também dos outros. Quer dizer, a Europa não se tornou mais pobre porque a China se tornou mais rica, não é? Cresce a um ritmo muito mais lento, até porque já é muito mais rica, é muito mais fácil crescer-se muito quando se é muito pobre, mas é possível que o bolo vá alargando e que toda a gente vai ficando mais rica. Isso não quer, portanto, eu acho que há aqui muitas vezes este problema de se sobreestimar, digamos assim, o adversário ou o inimigo também, se quisermos. Acho que isso pode aplicar um pouco em relação à China, que, enfim, teve aqui décadas notáveis de crescimento e claramente hoje em dia é uma grande potência global. Não é por acaso que hoje, por exemplo, quando há uma guerra na Europa, se fala muitas vezes da China. Há 20 ou 30 anos não passaria pela cabeça de ninguém, a propósito de uma invasão da Ucrânia, vir falar do que é que a China podia fazer ou deixar de fazer. Mas eu acho que é importante, de facto, também não subestimar o adversário, e acho que isso aplicou-se muito em relação ao RSS,
inclusive levou à dificuldade em perceber-se que se calhar havia ali problemas muito sérios que podiam levar a um real colapso, a real decadência no sentido de colapso da União Soviética, e eu acho que se aplica muito também em relação à Rússia de Putin, não é? E, por exemplo, às suas capacidades militares, o ponto que o Carlos referiu em relação à ideia de que a invasão russa seria, digamos, imparável, porque se formos ver as capacidades militares russas e ucranianas, a diferencial é 10-1, a Rússia esteve a modernizar-se, faz todas estas paradas magníficas na Praça Vermelha com novos mísseis, novos tanques e, portanto, obviamente aquilo é imparável. Percebeu-se que em muitos casos era de facto um exército de fachada, de parada, se quisermos, com enormes dificuldades depois práticas e reais. Em relação à questão do tema digamos, do fim do recomeço da Europa, eu acho que aqui há dois desafios e vou terminar com esse aspecto. Há um desafio é que, de facto, a Europa nunca foi realmente um ator coerente, ou seja, aquilo que caracteriza genericamente a história europeia é a sua enorme aversão a deixar-se unificar ou federar, não é? Portanto, nunca se deixou unificar pela força. Napoleão tentou, o Hitler tentou, enfim, provavelmente o Stalin teria gostado de tentar e fê-lo numa parte, mas de facto com uma duração de décadas, e depois também nunca foi possível de facto uma federação voluntária. Portanto, eu acho que aqui o grande desafio é realmente esse, é perceber o que é que se quer da Europa e se isso é realista. Quando se fala sobretudo da ideia dos Estados Unidos da Europa, que é um tema recorrente pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, será que isso é realista? E qual é a alternativa? Eu acho que aqui o problema realmente é que a Europa, desejavelmente, para manter peso no palco global, deveria, o mais possível, apresentar-se como um ator coerente, se quisermos federado. Estamos cada vez mais a lidar com grandes potências continentais, temos potências regionais, mesmo no sul global, cada vez com mais força, mais capazes de resistir a pressões, a influências, temos um aliado que tem sido crucial desde a Segunda Guerra Mundial para a segurança europeia, para a prosperidade europeia, que são os Estados Unidos, que se tornou um aliado muito mais incerto, mas a verdade é que isso contraria toda a história e toda a cultura política europeia. E de facto nós sabemos que na história, basicamente as confederações, que é aquilo que mais se aproxima ao que a União Europeia tendem a ou federar-se ou desaparecer, ou colapsar. Não é? Desde, por exemplo, a Confederação Polaco-Lituana, que era o maior Estado da Europa no século XVII-XVIII, governava grande parte do que é hoje a Ucrânia também, e acabou por entrar em colapso no final do século XVIII. Dito isto, eu acho que já há alguns elementos de federalização na União Europeia, por exemplo, a moeda única, que é uma âncora muito importante, e não há apenas um modelo de federalismo. Quer dizer, nós falamos, por exemplo, sempre muito dos Estados Unidos, por razões compreensíveis, é um modelo de grande sucesso e muito visível na política mundial, mas, por exemplo, a Suíça também se federalizou e com um modelo muito distinto. Por exemplo, não tem, por exemplo, uma presidência única, não é? Tem uma presidência coletiva. O segundo aspecto é, de facto, as enormes mudanças, e aqui os desafios são muitos, e terminava só com estes aspectos dos desafios, que acho que podem ser interessantes para o debate, são na dimensão geopolítica, de transição de poder. Lá está a emergência da China, uma Rússia decadente, mas por isso extremamente perigosa, porque basicamente tem a cartada militar para tentar travar essa decadência. Potências no sul global, lá está com cada vez mais capacidade de afirmação, mais vontade de afirmação, a Turquia, o Irão, a Arábia Saudita, mesmo noutros continentes, portanto uma dificuldade muito maior de haver aí presença e influência. Acho que um dos grandes desafios no futuro da Europa é precisamente as relações com o sul global. A invasão da Ucrânia mostrou que, de facto, as políticas atuais não resultam ao nível de promover o desenvolvimento, não resultam ao nível de promover a influência. E, portanto, a questão é, então, servem exatamente para quê, não é? Mas também não estou a dizer que há aí alternativas fáceis, enfim, posso ter algumas ideias, mas podemos discutir isso. E depois esta mudança estende-se também, obviamente, aos próprios Estados Unidos. Eu acho que é pertinente esta ideia de uma Europa, de uma ordem, digamos, pós-Guerra Fria, de uma certa reunificação europeia, mas aquilo que torna dramática estas mudanças é que elas correspondem, de facto, ao fim de certos elementos de continuidade. Por exemplo, no caso do peso dos Estados Unidos e do papel dos Estados Unidos na segurança, na prosperidade da Europa Ocidental, pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial.
Hoje não é evidente que os Estados Unidos queiram desempenhar exatamente esse papel, também não é evidente que o possam dispensar, mas a questão coloca-se. E, de facto, nós estamos a caminho de uma ordem que é menos, se quisermos, eurocêntrica, ou pelo menos ocidental-ocêntrica, não é? Portanto, a ascensão da China, desse ponto de vista, é um desafio de tipo diferente, nomeadamente pela distância não só geográfica, mas até cultural. Portanto, há, de facto, aí uma mudança mais dramática, mas, sobretudo, o facto de não se poder contar com os Estados Unidos da mesma maneira, eu acho que coloca aqui desafios enormes. Mas os desafios vão para além disso, têm a ver com questões como uma enorme volatilidade económica e como conseguir atenuar isso, dar mais segurança às pessoas, mantendo ao mesmo tempo possibilidades de mobilidade social, mas sem cair no completo imobilismo, proteccionismo, fechamento. A mesma coisa se aplica à questão da preocupação com a resiliência, com a gestão mais estratégica de setores económicos estratégicos. Portanto, como fazer isso, lá está, sem cair no completo proteccionismo, com os riscos inflacionistas que isso tem, no completo imobilismo. Como gerir mudanças enormes na tecnosfera, na dimensão ciber, na dimensão da inteligência artificial, evitando abusos, concentrações de poder, mas ao mesmo tempo não matando a inovação e a capacidade de uma presença dinâmica da Europa nessas dimensões que vão ser cruciais para o poder no próximo século. E obviamente a mudança estende-se inclusive à própria, não só à tecnosfera, não só à geopolítica, mas à própria biosfera. Portanto, nós temos esta questão da crise climática, com as implicações que tem em termos de nos obrigar a uma transição energética, que basicamente é o pilar das sociedades industriais. Não é? Portanto, aquilo que nós chamamos de uma revolução industrial é, na verdade, uma revolução na produção de energia, acima de tudo, que depois altera tudo. E, portanto, isso vai ter enormes implicações, enormes custos, opções difíceis, e vai ter, obviamente, também implicações em termos de quais são os novos recursos estratégicos, onde é que eles estão, quem é que os vai extrair, como é que se assegura um acesso seguro, como é que se garante um acesso seguro a eles. E, portanto, de facto, são muitos desafios, num contexto em que, de facto, a Europa não é um ator coerente, não é? Não é um ator federalizado, não é um ator coerente, e aquilo que tem permitido, no fundo, gerir essas ambiguidades, que é o facto que é muitas vezes criticado, e muitas vezes pode ser criticável, os Estados Unidos têm tomado muitas opções erradas, ou criticáveis pelo menos, mas a verdade é que, de facto, nesta grande comunidade euroatlântica, há uma enorme vantagem em haver uma potência claramente dominante, nomeadamente na área da defesa e da segurança, que, enfim, é uma área que eu estudo particularmente, como provavelmente sabem, mas acho que ficou evidente agora neste último ano que sem ela mais nada é possível, não é? É como a história do oxigênio, não é? Só damos pela falta dele e como ela é indispensável quando realmente falta. E, portanto, aí realmente o facto dos Estados Unidos serem de longe a potência, nomeadamente militar, mais poderosa nesta comunidade euroatlântica, o facto de representarem sozinhos à volta de 60% do investimento em defesa, por exemplo, no seio da NATO, assegura-lhes um lugar de liderança natural que é fundamental para conseguir gerir esta complexidade, porque garante que, de facto, quando é preciso tomar decisões rápidas, quando é preciso fazê-lo sozinho, os Estados Unidos fazem, quando é preciso criar coligações ad hoc, os Estados Unidos fazem, quando é preciso convencer uma comunidade muito mais ampla, os Estados Unidos têm as condições, os argumentos, a legitimidade para o fazer. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que o maior risco, ironicamente, digamos, de colapso ou decadência da Europa é eventualmente, se não um colapso, pelo menos uma crise política, um impasse político muito sério nos Estados Unidos, ou o regresso dos Estados Unidos a uma tradição que os Estados Unidos tiveram durante mais de um século de isolacionismo, não é? De distanciamento em relação às questões do velho continente, ou eventualmente de viragem, uma completa prioridade, no fundo a inversão daquilo que foi feito na Segunda Guerra Mundial, que é uma completa prioridade ao chamado Indo-Pacífico face ao Atlântico, se assim quisermos dizer. E pronto, terminava com estas notas, espero não me ter alargado demasiado e muito obrigado pelo desafio que me foi lançado. Muito obrigado. Agora os dois palestrantes, o professor Carlos Gaspar e o professor Bruno Cardoso Reis. Eu acho que esta era uma ótima sessão inaugural das nossas palestras europeias. Nós vamos continuar com estas palestras, vamos anunciar estas palestras sempre com antecedência e
esperamos que os estudantes vão continuar com o mesmo entusiasmo e participar também nas outras palestras que vamos organizar durante este ano e também em continuação também nos próximos anos. Mais uma vez, muito obrigado. O professor e o professor aqui dava uma ótima palestra inaugural e boa noite a todos os estudantes e até a próxima.